Guilherme Sipahi passou 30 anos estudando semicondutores. Hoje ele coloca estudantes dentro de uma escape room virtual para ensinar o que é mecânica quântica. O professor Guilherme é físico computacional no Instituto de Física de São Carlos, na USP. Ele trabalhou com spintrônica, mas em 2020, ao ver que o negacionismo cresceu no nosso país, decidiu que queria falar de física para fora da bolha da universidade. Nesse episódio ele conta como virou divulgador científico e o que está construindo em São Carlos. Jogos de realidade virtual para ensinar mecânica quântica. Tem inteligência artificial nisso tudo, avatares e LLMs rodando localmente para não vazar propriedade intelectual e muito HPC. Eu sou o Guilherme Sipahi, eu sou professor da Universidade de São Paulo, no Instituto de Física de São Carlos, lá em São Carlos. Eu sou um físico computacional, trabalhei muito tempo com modelos de semicondutores, continuo trabalhando. Trabalhei com spintrônica, trabalho com spintrônica. E eu tenho esse grupo que cresceu em torno de modelos computacionais usando alguns métodos matemáticos que eu trabalho há 30 anos. Neste momento, eu estou fazendo também divulgação científica. E nesse projeto de divulgação científica, eu estou usando um monte de tecnologias modernas, diferentes, para levar mecânica quântica, neste momento, mecânica quântica para o público geral. Então, o que a gente está fazendo nesse projeto? A gente cria jogos de realidade virtual, cria jogos de realidade mista, tá? Que apresentam conceitos de mecânica quântica e leva isso para a população. A partir desses jogos, a gente começou a pensar que a gente podia ter um espaço maior. E aí, com a combinação dos jogos com outros elementos, a gente criou uma exposição interativa, completamente interativa, que a gente leva para os cantos, falando sobre os 100 anos da mecânica quântica. Nessa exposição, a gente junta jogos de realidade virtual que a gente desenvolveu em Unity, usando o óculos 3D da Meta, em que a gente pega os aspectos da mecânica quântica, a matemática da mecânica quântica num deles e brinca com eles. Então a gente pega os orbitais atômicos e a gente faz a combinação deles e aplica alguns conceitos como integral de superposição, operadores matemáticos, e a gente transforma isso num jogo. Tem um segundo jogo em que a gente usa a realidade virtual para levar o nosso usuário a um escape room, onde ele faz uma das experiências mais importantes da mecânica quântica, que é a dupla fenda. Então esse jogo que a gente chama em inglês, né, Double Slit Escape, é um escape room em que o Louis de Broglie, que é o cara que criou esse conceito na década de entre 15 e 20, ele leva você num passeio por diversos experimentos, alguns que realmente existiram, outros que não, só dão a ideia dos conceitos. A gente faz hoje, mas não são na base, para explicar a diferença entre onda e partícula e, na mecânica quântica, essa coisa que é onda e partícula ao mesmo tempo. Então a gente faz isso aqui para trazer as pessoas para discutir alguns conceitos de mecânica quântica que são importantes. E depois disso a gente tem um filme que fala sobre como é que a mecânica quântica chegou no Brasil. A gente tem um documentáriozinho de 15 minutos em que a gente pega algumas figuras importantes, o Joaquim da Costa Ribeiro, o Teodoro Ramos, que são as pessoas que trouxeram e que orientaram as primeiras pessoas que trouxeram efetivamente a ciência no Brasil. E é engraçado porque a mecânica quântica que a gente discute, que a gente modela com essas coisas, com esses jogos e tal, ela também está na base da criação da física no país. Então, ao longo dos primeiros 30 anos, a gente oscilou entre Rio e São Paulo, e a partir da década de 50, esses mesmos pesquisadores exportaram gente para o Recife, para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais, para São Carlos, onde eu trabalho, e aí criaram essa diversidade que a gente tem na física. Agora, por que eu estou aqui na Versatis? Bom, eu estou na Versatis porque a gente usa muita tecnologia em qualquer dos projetos. Quando a gente desenvolve um projeto de realidade virtual, a gente precisa modelar, a gente precisa de muita inteligência artificial para fazer algumas ideias. A gente tem avatares que são controlados por inteligência artificial. A gente usa os LLMs para gerar as falas. A gente está no meio de um processo em que a gente está querendo criar os LLMs para eles resolverem algumas dúvidas básicas dentro do projeto. E para isso a gente precisa de muita computação. Se não fosse inteligência artificial, a gente criaria jogos muito mais devagar. Tá? Porque nesse processo de criação, a programação assistida pela inteligência artificial é fundamental. Algumas outras coisas, quando a gente coloca essas coisas e joga numa inteligência artificial, a gente se preocupa também com o fato da gente estar jogando isso numa coisa geral e a gente perder essa propriedade intelectual. Então, de certa maneira, a gente também está começando a desenvolver sistemas locais para a gente guardar as nossas coisas e criar
e treinar os sistemas para fazerem melhor. A gente já está no comecinho, mas sim, a gente já tem pelo menos uma máquina local que está começando a falar com a gente, a responder as dúvidas. Quer dizer, a gente tem uma série de perguntas que a gente está tentando criar e está tentando ajustar dentro desse conceito para ver se ela consegue responder automaticamente as perguntas de alguém sobre os detalhes dos jogos, sem que a gente tenha que colocar uma pessoa lá para fazer. Então a gente tem um certo conteúdo bem restrito, a gente está tentando treinar a inteligência artificial para fazer isso. Mas esse treino depende não só disso, mas também de transformar isso, o que sai do texto, transformar em fala, e a gente quer colocar um avatar que também vai estar dentro. Então esses projetos precisam de HPC. A população está muito desconectada da universidade. E esse é um ponto importante. Você tem que trazer a população para pelo menos achar que a universidade tem algum sentido. E esses projetos de divulgação, eles tentam aproximar a ciência e o que a gente faz dentro da universidade da população em geral. Então, eu acho que uma boa parte da crise que a gente vive é que a gente não sabe mais falar com a população, a gente está preso numa gaiola e a população vê a gente trabalhar lá sem fazer o contato. E o projeto é importante para a gente também, porque a gente não sabe como falar de ciência para as pessoas e a gente também não ouve eles, né? Então eu acho que é importante essa conversa, da gente conversar com a população em geral, da gente estabelecer esse contato, é benéfico para os dois. A comunidade nunca viu, não tem visto projetos dessa escala e eles estão cada vez mais importantes, né? Então eu tenho visto e tem sido muito legal a recepção. Eles têm gostado do vídeo que conta a história da mecânica quântica no Brasil, em que a gente fala sobre os cientistas que começaram essa história. Eles têm jogado e essa coisa de trazer tecnologia para essa divulgação é uma coisa que está... Se você olhar as exposições hoje em São Paulo, tem sempre uma exposição no MIS Experience que tem um quadro com uso de realidade virtual, com uso de projeção mapeada e tal. A gente está trazendo todas essas técnicas para a ciência e para conversar e para interagir. Então é uma coisa que é importante. Eu acho que é legal e muda um pouquinho a maneira como as pessoas veem ciência. Elas pegam alguma coisa mais lúdica nessa conversa. Toda vez que você manda um dado sensível para a nuvem, você está apostando que os termos de serviço vão continuar os mesmos e que ninguém vai usar seus modelos para treinar o modelo deles, que a sua propriedade intelectual vai continuar sendo só sua. Pesquisadores sabem disso, e é por isso que o professor Guilherme roda LLMs localmente em São Carlos, porque ele está construindo algo que precisa ser protegido. A Versatis HPC monta clusters de alto desempenho dentro da sua estrutura. Seus dados ficam onde devem ficar, com você, sem depender de data center de terceiros, sem expor modelos proprietários, sem torcer para que a política de privacidade do fornecedor não mude na próxima atualização. Para universidades, empresas e startups que lidam com dados sensíveis e não podem se dar o luxo de apostar nisso, fala com a gente. Acesse agora versatishpc.com.br e descubra como nós podemos acelerar o seu trabalho.